Oi, turma, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo com a nossa química orgânica. Estamos falando sobre isomeria. Então, na nossa sequência de aulas, vamos falar hoje sobre isomeria óptica, ok? Pois bem, nas aulas anteriores eu falei a definição do que são isômeros. Só para relembrar, isômeros são aquelas substâncias, aquelas moléculas que possuem a mesma fórmula molecular, mas o arranjo dos átomos são diferentes entre si. Aí lembre-se que a isomeria ela se divide em plana e espacial. A isomeria plana temos lá os isômeros de posição, de função, de cadeia, tautomeria, metameria. Já na isomeria espacial, que a gente só consegue diferenciar os isômeros por meio de figuras tridimensionais, como eu estou mostrando aí. Temos a isomeria geométrica, que é a cis-trans, que foi da aula anterior, e a isomeria óptica, que é dessa aula de hoje. Então, sequência de 3 aulas. Primeira, introdução e isomeria plana. Segunda, isomeria espacial, a geométrica do tipo cis-trans. E agora, a terceira aula, isomeria óptica, que também está dentro da isomeria espacial. Como eu disse, aqui para você diferenciar uma molécula da outra, seria importante aí a gente fazer representações tridimensionais, tá bom? Pois é, aí eu tenho uma molécula que estaria em frente a um espelho. É uma molécula vaidosa? Não, aí é para dizer o seguinte, que tem casos que uma molécula ela é a imagem da outra. E professor, elas não vão ser iguais? Não, elas são semelhantes. Tipo, a sua mão direita ela é semelhante à sua mão esquerda. Porém, não são iguais. Por quê? Porque elas não são sobreponíveis. E daí que vem um carbono bem importante dessa isomeria, que é chamado de carbono quiral. Mais na frente eu vou falar sobre ele. Então, por enquanto, só se ligar nisso. Aqui a isomeria acontece em moléculas onde uma é a imagem da outra. A isomeria aqui está associada ao comportamento das moléculas quando submetidas à luz polarizada. Então, o artifício que é usado para poder diferenciar uma molécula da outra é por meio de um polarímetro, que usa luz polarizada. Aí na figura nós temos a luz não polarizada, que ela viaja em todas as direções. Então você acende uma lanterna e a luz se espalha. A luz polarizada ela seria mais parecida com um laser, que viaja só em uma direção. Então eu acendo aqui a minha lanterna, boto um polarizador e eu vou passar só um plano, só um feixe de luz aí, ok? Então, quando eu aplico luz polarizada nessas moléculas, elas têm um efeito, elas desviam essa luz. Substâncias opticamente ativas são aquelas que, ao receberem luz polarizada, fazem girar no eixo de propagação as ondas eletromagnéticas, elétricas e magnéticas da mesma forma que se visualiza com a luz natural. Ou seja, quando você aplica a luz, ela vai fazer girar ali no eixo de propagação dessa luz, essa luz polarizada. Ele diz também, uma mesma substância pode desviar a luz polarizada de forma diferente, tendo assim mais de uma forma, a qual não pode ser sobreposta a outra, chamada de formas assimétricas. Então, o que ele quis dizer nesse texto aí é que temos moléculas que desviam a luz para lados diferentes, e essas moléculas são chamadas de assimétricas, porque desviam a luz, mesmo parecendo ser a mesma molécula, elas desviam a luz para lados diferentes. Então, por isso que se trata de uma isomeria, que alguma diferença tem entre essas moléculas. É tudo muito igual, ou seja, uma semelhante à outra, mas não é igual. Desvio de luz desvio de luz para a direita e para a esquerda. Como é que funciona isso aí? A gente vai classificar os meus isômeros aqui de acordo com esse desvio de luz. Um isômero vai desviar a luz para a direita, o outro isômero vai desviar a luz para a esquerda. Aonde é que acontece esse desvio? Dentro de um polarímetro, que é um equipamento bem simples. Você tem uma fonte de luz, essa fonte de luz espalhando luz aí para todas as direções. Essa luz vai atingir um polarímetro, que deixa a luz viajar somente em uma direção. E dentro do polarímetro você põe a substância. Uma vez a substância ali dentro, ela vai desviar essa luz. Então essa luz vem viajando, polarizada. A pessoa do outro lado vai olhar e não vai enxergar essa luz. E para isso ela vai ter que girar um polarizador que tem do outro lado também, para poder enxergar para onde foi o desvio, para a direita ou para a esquerda.
ok? Então o equipamento é mais ou menos assim que funciona. Aqui é uma imagem mais ampliada, temos a fonte de luz, o polarímetro, que tem a substância dentro, que eu quero identificar de qual é o isômero. E aqui do outro lado, o camarada tem que girar a lentezinha que tem aqui para poder enxergar a luz. Então, se trata de uma isomeria espacial óptica, ela desvia essa luz. E para onde é o desvio? Ou é para a direita ou é para a esquerda. Então, está mostrando aí a representação desse desvio. Então, como se eu tivesse aí a imagem do meu polarímetro e aqui eu fazendo o giro para poder identificar de qual isômero que se trata. Do que desvia a luz para a direita ou do que desvia a luz para a esquerda. E quem é esse tal carbono assimétrico, né, que provoca esse efeito? É ele que faz com que a luz sofra esse desvio. Então ele diz, todo carbono será assimétrico quando suas ligações forem todas diferentes entre si. Todos os seus ligantes vão ser diferentes. Onde ele diz aí, ó, L1 diferente de L2, diferente de L3, diferente de L4. L1, L2, L3 e L4 são os ligantes de um carbono. Então o carbono tem que fazer as 4 ligações, onde cada ligação tem que ser diferente uma da outra. Se isso acontecer, temos então um carbono do tipo quiral. E a gente representa ele, a gente marca ele com um asteriscozinho. Ó. Aonde tem carbono quiral na molécula, a gente marca um asteriscozinho para dizer que ali é um carbono quiral. Um carbono não poderá ser assimétrico se não apresentar 4 ligações distintas entre si, ou no caso que aconteça ligação dupla ou tripla. Então, se não tiver 4 ligantes diferentes ou ele tem a ligação dupla ou tripla, ele já não vai ser assimétrico. Lembre-se que o carbono que tem ligação dupla pode fazer isomeria cis-trans, aquela outra isomeria lá espacial, ok? Aqui um exemplo. Essa molécula nós temos aí na ponta o CH3, de um lado 3 hidrogênios iguais, do outro nós temos o carbono ligado a cloro, ligado a hidrogênio, ligado a bromo e a tudo isso aqui do outro lado, ligado a um CH3, não é isso? Então, de um lado CH3, cloro, hidrogênio e bromo, os 4 ligantes diferentes, portanto aí é um carbono quiral. Beleza? Esse termo quiral vem de mãos, como eu falei lá, o carbono quiral ele vai ter um carbono que é a sua imagem. Como eu disse, a mão direita ela é a imagem da mão esquerda. Imagem não é igual, é semelhante. Não podem se sobrepor. Sua mão direita não sobrepõe a mão esquerda. Observe aqui os polegares, né? Não ficam na mesma posição. Então, quiralidade vem de quiros, do grego, que significa mão. Um caso bem importante de carbono quiral é relacionado à talidamida, que não é o caso dessa figura aí. Só um comentário aqui à parte, porque aqui eu coloquei, ó, não há mudança nas propriedades físicas da molécula. Tipo, tudo é igual. Até mesmo muitas das reações químicas são iguais. O problema é quando essa molécula cai num organismo vivo que tem lá enzimas que são altamente específicas. Então a talidamida seria uma molécula que tem quiralidade, que um dos seus isômeros ele é usado como uma vitamina para gestantes, e o outro isômero ele causa má formação nos fetos. Que aí teve um lote de medicamentos que foi vendido com o isômero errado. E aí teve o nascimento de alguns bebês com deformação. Veja que louco, né? Então a molécula ela é muito igual, muito semelhante entre si, né? Semelhante e não igual. E no caso, o organismo vivo, enzimas são capazes de detectar essa diferença. Então, dentro de um organismo vivo pode ocorrer situações aí que vão ter comportamentos diferentes, ok? Aqui aí eu trouxe uma molécula só para representar o tal do carbono quiral. Veja que aqui eu tenho um carbono que está ligado ao ácido carboxílico, está ligado à hidroxila, que é um álcool, ligado a CH3, ligado a hidrogênio. Do outro lado aqui eu posso traçar a sua imagem. Eu faço um espelho e faço aqui a sua imagem, portanto aqui eu teria o par de isômeros. Como eu disse, o carbono que é quiral a gente representa aí com um asterisco. Então, se um isômero desvia a luz para a direita, ele é dito de destrógiro. Se um isômero desvia a luz para a esquerda, ele é dito de levógiro. E esses isômeros aí, esse par de isômeros, são conhecidos como enantiômeros. Então, enantiômeros são os isômeros que são imagens.
Um vai desviar a luz para a direita, o outro para a esquerda. O que desvia para a direita é o destrógeno, o que desvia para a esquerda é o levógeno. Beleza? Guarda aí essas informações, tá bom? Vocabulário novo aí para vocês. Destrógeno, levógeno e enantiômeros. Olha outro caso interessante. Coloquei aqui o limoneno e a fragrância da laranja. São moléculas que são bem parecidas entre si, são muito semelhantes. E aqui é um caso também que ocorre a quiralidade. Essa molécula aí, ela tem um carbono quiral, portanto tem uma molécula que é a imagem da outra. Então, no nosso paladar, nós sentimos sabores diferentes aí. Por quê? Porque são isômeros diferentes. Então, a molécula é muito parecida, só um detalhezinho, a presença de um carbono quiral, que é uma molécula é a imagem da outra, você tem sabores diferentes, ok? Aqui os casos em que a molécula só possui um carbono quiral. Mais uma vez, a representação de uma molécula de um lado e do outro a sua imagem. Seria um par de isômeros, como eu disse, são os enantiômeros. Um vai ser o destrógeno, o outro vai ser o levógeno. Só vou saber quando eu colocar lá a molécula no polarímetro. Botei no polarímetro, o que desviar a luz para a direita vai ser o destrógeno, o que desviar para a esquerda vai ser o levógeno. Só dá para saber depois que coloca lá nesse equipamento. E o detalhe, quando você pega quantidades iguais de cada substância aí, de cada isômero, peguei quantidades equimolares, ou seja, com a mesma quantidade de mols, botei dentro do polarímetro. O que é que vai acontecer? Nada. Vão ser, digamos, os desvios vão ser anulados um pelo outro. Então, essa mistura de quantidades iguais de isômeros ópticos é conhecido como mistura racêmica. Então, é uma mistura opticamente inativa que a gente fala. O isômero separado é ativo. A mistura do par de isômeros, onde cada um desvia a luz para um lado diferente, aí vai ser uma mistura inativa, né? Opticamente inativa, conhecida como mistura racêmica. Temos os casos em que o composto ele apresenta mais de 2 carbonos assimétricos, tem mais de 2 carbonos com quiralidade. E aí, vamos ter mais isômeros aí. Então, a conta é simples. Para cada isômero, para cada carbono quiral, nós vamos ter um par de isômeros. Para cada carbono quiral, um par de isômeros. Então, se eu tenho 2 carbonos quirais, é um par para cada carbono quiral. Então, eu vou ter um par para o carbono quiral, outro par para o outro carbono quiral. Então, ao todo, eu vou ter 4 isômeros possíveis aí. É o exemplo dessa molécula que eu coloquei. Nós temos aí nas posições 2 e 3 da molécula presença de carbonos quirais. E aí, quando eu vou traçar todas as possibilidades, dá um total de 4. 4 possibilidades. Veja só, a molécula A eu tenho hidroxila do mesmo lado do CH3. Aí em cima e embaixo eu tenho ácido carboxílico. Então eu tenho uma possibilidade que é hidroxila e CH3 do mesmo lado. Daí eu tenho a sua imagem. A outra possibilidade é quando a hidroxila está em lado oposto do CH3. Vou ter também outra imagem. O par de imagens a gente conheceu que são os pares de enantiômeros. Então A e B é enantiômero de A e B são enantiômero e C e D também. A e B e C e D são pares de enantiômeros. Os que não são pares, os que não são imagens, por exemplo, A é imagem de C? Não. B é imagem de D? Também não. Então, esses pares que não são imagens, a gente chama de diastereoisômeros. Cada nome, né? Destrógeno, levógeno, enantiômero, diastereoisômero. Pois é, memoriza esses nomezinhos aí que é importante. Tá bom? Então, os pares que são imagens, enantiômeros. Os pares que não são imagens, diastereoisômeros. Aí ele diz que, neste caso, no par A e B, um será destrógeno, o outro levógeno. Assim como no C e D, também vai ter um destrógeno e o outro levógeno. Observamos aqui a presença de diastereoisômeros, que são os isômeros, como eu falei, que não são semelhantes entre si, que um não é a imagem do outro. Então, um novo termo surgiu aí para vocês.
Temos também o caso do composto meso. O composto meso, apesar de ter carbono quiral, ele não apresenta atividade óptica, ele não desvia a luz. Isso por quê? Porque a molécula apresenta um eixo de simetria. Quando a gente falava lá em carbono assimétrico, é porque ele não tinha um eixo de simetria. Tipo, nós somos simétricos, lado direito simétrico ao lado esquerdo. O carbono assimétrico, como ele tem 4 ligantes totalmente diferentes entre si, não tem eixo de simetria. Mas, se a molécula tem carbono quiral, que é o assimétrico, mas a própria molécula apresenta eixo de simetria, como é o caso aqui, ó, se você passar um plano aqui no meio, observe que o lado direito ele é igual ao lado esquerdo. Logo, temos aqui um plano de simetria, portanto, a molécula ela é opticamente inativa. Então, ela não vai fazer desvio da luz, mesmo tendo carbono quiral. Então, cuidado com isso aí, hein? Cuidado com essa pegadinha. Embora ela tenha 2 carbonos quirais, que são os carbonos assimétricos, ela não tem atividade óptica. Ela é opticamente inativa. Então é isso. Na aula de hoje, ficamos por aqui. Falamos sobre o carbono quiral, bem como as diferenças que vão aparecer entre essas moléculas, que basicamente é no desvio da luz, e no organismo vivo que pode ocorrer também essas diferenças. Na próxima aula a gente resolve exercícios então de isomeria. Valeu, tchau, tchau e até a próxima!